Queridos, boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos trabalhar aqui sobre a salvação no Antigo Testamento. Antes de Cristo vir, como é que Deus salvava os homens? Será que os homens eram salvos através da lei de Moisés? Bom, este vídeo nós vamos fazer e vamos dar uma resposta para esta pergunta, ok? Por quê? Porque há alguns teólogos que sugerem isso, que a salvação no Antigo Testamento ela se dava mediante a obediência à lei, ou seja, quem praticasse as obras da lei, ele seria salvo, ok? Alguns estudiosos, eles têm sustentado que Deus no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo vir, ele salvou os homens pelas obras da lei. E depois que Cristo veio, então a forma de salvação ela mudou. Agora é pelo sangue de Jesus Cristo. Mas será que nós podemos realmente confirmar este duplo método de salvação à luz do Novo Testamento? Ou por que não dizer à luz da Bíblia Sagrada? Será que é verdade realmente que Deus no Antigo Testamento ele salvou os homens mediante a lei? E quando nós chegamos no Novo Testamento, ou seja, com a vinda de Cristo, o método de Deus salvar os homens mudou? Agora os homens são salvos pelo sacrifício de Cristo, pela sua fé em Jesus Cristo. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, ok? Eu gostaria que você se sentisse muito bem neste canal. Se você quiser participar nos comentários, você pode e deve, ok? Se você ainda não é inscrito, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, caso você tenha vontade e goste do conteúdo, ok? Então vamos aqui. Vamos começar pela noção judaica. Bom, de acordo com os judeus, o homem ele é salvo pelas obras da lei. Ok? De acordo com a teologia judaica, a lei foi dada como um mediador para levar o homem a Deus, para aproximar o homem de Deus. É isso que os judeus sempre pregaram, que a prática da lei leva o homem à perfeição. Tem um dos versículos que é muito citado pelos judeus. Vamos ver se eu trago ele aqui agora. Capítulo 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ok, meus queridos? Aqui está dizendo, os quais fazendo o homem por eles viverá. Eu sou o Senhor. Esta passagem de Levítico 18:5, aqui, sem levar em conta a pregação do Novo Testamento, esqueça um pouco o que diz o Novo Testamento, ok? Esqueça. Faça de conta que Jesus Cristo ainda não veio, faça de conta que não existe ainda Novo Testamento. Então, faça de conta que só exista o Antigo Testamento. Então, a passagem que eu acabei de ler no Antigo Testamento sempre foi entendida pela comunidade judaica da seguinte forma: o homem que pratica as obras da Torá, ele é justificado. Ok? O homem que pratica as obras da Torá, ele é justificado. Eu quero ler mais uma vez aqui para vocês, ó. Levi 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ok? Então, aqui está ensinando que o homem que pratica a Torá, o homem que pratica a lei de Moisés, que obedece os mandamentos, por a sua obediência, ele viverá. Ou seja, ele obterá a salvação. É este o pensamento judaico em cima da questão. Vamos aqui, ó. Êxodo
Bem, aqui, vou ler aqui Ezequiel 20, versículo 11. Olha o que diz aqui. Ezequiel, capítulo 20, verso 11. Vamos ver o que Ezequiel tem a dizer para a gente aqui. Eu peguei aqui as notas de referência. Qual é a visão de Ezequiel? Ezequiel, capítulo 20 e versículo 11. Olha o que diz. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Bom, Ezequiel aqui, na verdade, ele ratifica o que Levítico 18, 5 diz. Dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. O que mais diz aqui? Vamos ver se nós temos mais uma outra passagem aqui. Vamos para Ezequiel, versículos 13 e 21. O que diz aqui? Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então, mais uma vez aqui, o profeta Ezequiel diz que o homem que cumpre a Torá, que cumpre a lei, que guarda os mandamentos, pela sua obediência, ele viverá. Ou seja, ele será salvo. Vamos ver o que diz aqui mais um pouco aqui. Ainda no versículo 21, do mesmo capítulo 20 de Ezequiel. O que diz aqui? Mas também os filhos, versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então, com certeza existem mais outras passagens no Antigo Testamento que mostram claramente que o homem, ele obtém a salvação, ele é justificado mediante a prática da lei. Ou seja, quando o homem obedece à Torá, então ele alcança o favor divino. Ok? Então, este é o entendimento dos judeus. Ok, queridos? Prestai bem atenção. É assim que os judeus entendem o que eu acabei de ler. Que para o homem alcançar o favor divino, para ele alcançar a salvação, ele deve guardar os mandamentos da lei, ele deve ser fiel aos mandamentos da lei. Ele deve guardar os preceitos, os mandamentos, tudo que a lei diz, ele deve guardar. Vamos lá. Mas continua a minha pergunta. Os judeus, eles dizem exatamente isso, ok? Mas há alguns teólogos, pasmem, alguns teólogos cristãos que eles também dizem que a salvação no Antigo Testamento ela era pela lei. E quando Cristo foi enviado, então a forma de Deus salvar agora é por meio do Filho. Mas antes de Jesus Cristo vir, a salvação era pela lei. Agora aqui eu pergunto para vocês. À luz do Novo Testamento, queridos, à luz da teologia do Novo Testamento, principalmente a teologia paulina, será que realmente foi assim? Será que nas páginas do Antigo Testamento, de acordo com a teologia do apóstolo Paulo, o homem no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo vir, será que realmente ele era salvo pela prática da lei? Será que as obras da lei justificavam o homem perante Deus? Bom, isso é que nós vamos descobrir. Então vamos aqui, eu vou perguntar para Paulo. Apóstolo Paulo, como é que o homem era justificado no Antigo Testamento? Ele realmente era justificado pelas obras da lei? O que diz aqui o apóstolo Paulo? Vamos aqui para começar por Atos 13, 39. De tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados por ele, ou seja, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Então, Paulo aqui ele já começa no seu discurso aos judeus, ele diz o seguinte,
E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, Paulo aqui ele está mostrando que os judeus, ok, eles não conseguiram ser justificados pelas obras da lei, mas sim é justificado aquele que confia em Cristo. Mas você pode estar dizendo, professor, mas aí Paulo está dizendo para o grupo de judeus incrédulos que eles deveriam abandonar a sua confiança na lei e se render a Cristo. Paulo estava falando para aqueles judeus ali que estavam ouvindo a ele. Ok, professor? Atente bem, você fala para mim, professor, a mensagem de Paulo aí, de que o homem não é justificado pela lei, e sim por Cristo, é uma mensagem destinada àquele grupo de judeus que estavam ouvindo a Jesus. E a sua pergunta é, como é que Deus salvou os homens do Antigo Testamento? Será que Paulo concordava que todos aqueles que viveram antes de Cristo foram realmente salvos pelas obras da lei? Muito bem, eu gostei do questionamento, meu irmão. Realmente aqui Paulo ele está falando para um grupo de judeus. Realmente aqui ele está falando para um grupo de judeus, ok? Então vamos prosseguir a nossa busca. Romanos 3, capítulo 20, olha o que Paulo diz aqui. Ó. Romanos 3, 20. Por isso, vamos lá, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Bom, meu irmão, aqui nesta declaração de Paulo, ele já é mais abrangente. Ele diz claramente, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Ora, quando Paulo diz que nenhuma carne será justificada, estou entendendo eu que ele aqui inclui todos os homens, até mesmo aqueles que viveram antes de Jesus Cristo. E de fato é isso que Paulo está dizendo, que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. O que é que a lei pode fazer? Ela pode apenas dar ao homem o conhecimento do pecado, mas ela não pode justificar ninguém diante de Deus. E aí você continua a sua pergunta. Pois bem, professor, se Paulo aqui está dizendo que ninguém foi salvo pelas obras da lei, mas visto que Cristo ainda não tinha vindo, então como é que os homens foram salvos? Ok, eu entendi. Aqui Paulo está dizendo que ninguém foi salvo pelas obras da lei. Só que o problema continua. Antes de Cristo vir, como é que os homens eram salvos? Eu quero saber como é que os homens eram salvos. Se eles não eram salvos pelas obras da lei, mas eles viviam debaixo da lei, eles guardavam a lei de Moisés, eles praticavam tudo o que a lei mandava, e se eles não eram salvos pela sua obediência à lei, e visto que Cristo ainda não tinha vindo, como é que eles eram salvos? Vamos prosseguir aqui. Romanos 3, 28, o que diz? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aqui está a resposta do apóstolo Paulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Eu quero que você entenda que, de acordo com a teologia do apóstolo Paulo e do Novo Testamento, em todos os tempos, guarde bem isso, em todos os tempos, desde Adão, não só depois da lei, mas desde Adão, o homem sempre foi justificado pela fé, sem as obras da lei. E eu quero lhe dizer que desde Adão também já existe a lei de Deus. Estou falando, existe uma lei, que é a lei de Deus, não precisamente a lei de Moisés, que também é lei de Deus. Mas desde que, quando o homem foi criado, que Deus já deu a sua lei para Adão.
Mas o apóstolo Paulo ele mostra claramente a teologia do Novo Testamento é esta, que todos os homens eles foram em todas as épocas salvos pela fé, sem as obras da lei. Isso é uma realidade à luz do Novo Testamento. Isso é uma verdade não somente depois de Cristo, mas antes de Jesus Cristo, todos os homens foram salvos pela fé, sem as obras que praticavam. Em outras palavras, sem as obras da lei. Eu vou cada vez mais lhe mostrando que o Novo Testamento ele mantém esta postura que eu estou lhe dizendo. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, para o apóstolo Paulo, o homem é salvo única e exclusivamente pela fé em Cristo. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo. Só que esta mesma forma de Deus salvar os homens de Cristo para cá, o apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro que sempre foi dessa forma. Ora, o apóstolo Paulo ele vai dizer, e o Novo Testamento também vai dizer, que você sabe qual é a diferença dos santos do Antigo Testamento para nós? É que nós olhamos para um Cristo que já veio. Nós temos a fé que seremos salvos pelo sacrifício de Cristo, sacrifício esse que já aconteceu há 2000 anos atrás. Enquanto que os santos do Antigo Testamento, eles tinham a mesma fé nossa. A diferença é que nós olhamos para o sacrifício de Cristo olhando para trás, olhando para 2000 anos atrás. E aqueles que viveram antes de Cristo olhavam para a frente. Foi revelado para eles que o Messias haveria de vir. E foi revelado para eles, de acordo com o Novo Testamento, que a lei que foi dada para eles foi dada como um pedagogo. Foi revelado para eles, de acordo com o apóstolo Paulo, que tudo aquilo que eles praticavam na qualidade de sombra, de tipos. Que os sacrifícios que eles praticavam eram sombra, tipos, era uma profecia que apontava para um sacrifício maior. Foi revelado isso para os santos do Antigo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, que tudo aquilo, as sombras, os tipos, os mistérios que a lei apresenta, na verdade, tudo aquilo apontava para um ser, para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir para realmente salvá-los. Entende agora? Então, de acordo com o Novo Testamento, em todos os tempos, Deus sempre se utilizou de uma forma de salvação. É pela fé, é pela graça. Em todos os tempos, Deus sempre salvou os homens pela graça. Os que viveram no Antigo Testamento foram salvos pela graça, eles morreram na esperança messiânica, ou seja, eles morreram, mas eles acreditaram que um dia Cristo viria, o Filho de Deus seria enviado para ressuscitá-los e salvá-los do pecado e redimi-los. É isso que o Novo Testamento apresenta para nós. De acordo com o Novo Testamento, eles tinham consciência que aqueles sacrifícios ali apontavam para Cristo. Eu vou lhe mostrar isso. Gálatas 2,16. Vamos continuar. Gálatas 2,16. Olha o que o apóstolo Paulo aqui diz. Ainda sobre como o homem é justificado. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus, ele está falando dos judeus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, para o apóstolo Paulo, não existem duas formas de salvação. Sempre, para o apóstolo Paulo, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E quando ele diz ninguém, ele inclui todos os santos do Antigo Testamento que foram salvos. Daniel, Ezequiel, Moisés, todos esses homens foram salvos não pelas obras da lei, mas pela fé
em Jesus Cristo. Isso vai ficar mais claro em outros versículos que eu vou mostrar para você. Vamos aqui. Eu li Gálatas, agora vamos aqui para Gálatas 3:11. O que diz aqui? Continuemos. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Aqui ele citou aqui a esperança dos judeus na lei. E ele citou aqui a passagem de Levítico 18:5. Aí vamos aqui, continuar aqui. Verso 18 a 21. O que ele diz aqui? Ó? Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. A promessa que ele tem em mente aqui é a promessa dada a Abraão. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão, ou seja, de graça. Que ele já está dizendo que Abraão foi salvo pela graça, gratuitamente, e não pelas obras da lei. Logo, para que a lei? Ou seja, por que veio a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. O que Paulo está dizendo? A lei veio por causa das transgressões. Só por isso. Até que viesse a posteridade. E a posteridade aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, é Cristo. A quem a promessa tinha sido feita, ou seja, a promessa de justificar o homem, foi feita não para os filhos da lei, mas sim para a posteridade, ou seja, para o descendente que é Cristo. A promessa de justificar o homem, de acordo com Paulo, ela foi feita para um indivíduo, a saber, para Cristo, e não para a nação de Israel, mediante a lei. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para a fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei, de acordo com Paulo, a lei ela serviu apenas de aio, de condutor, de mestre-escola. A lei nunca foi dada para salvar, mas a lei ela foi dada por causa das transgressões. Outra, Paulo diz que a lei foi dada na qualidade de aio. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então aqui Paulo ele mata tudo, ele engloba tudo. Tanto os santos do Antigo Testamento como os do Novo, todos eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo. E Paulo ele deixa bem claro que a lei nunca foi dada para justificar o homem. A lei nunca foi dada para salvar. A lei foi dada como um aio. Para quê? Diz Paulo, para nos conduzir, ou seja, os judeus. Para conduzir os judeus a Cristo. Para quê? Para que pela fé fôssemos justificados. E depois que Cristo veio, os judeus já não estão mais debaixo do aio. Esse é o pensamento de Paulo. Então vamos aqui. O próprio Jesus, vamos aqui voltar aqui. O próprio Jesus, ele reconheceu que existiu santos, homens salvos no Antigo Testamento. Olha o que ele diz aqui, ó. Mateus capítulo 13 e versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ora, se você tiver uma leitura bem atenta, você vai ver que Jesus não só ensinou que houve justos no Antigo Testamento, mas que os justos que existiram no Antigo Testamento, eles tinham uma fé messiânica. Atente bem, o que Cristo está dizendo é que os profetas e justos que viveram no Antigo Testamento, eles desejaram ver a Cristo. Ou seja, eles tinham a esperança de que Deus enviaria o Salvador. Está bem que é isso que Jesus está dizendo. Ó. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. E o que é que eles estavam vendo, os discípulos? Era Cristo. Então, o que os discípulos estavam vendo e ouvindo, muitos justos e santos do Antigo Testamento desejaram ver.
e não viram, e ouvi o que vós ouvis e não ouviram. Então, Cristo é o primeiro aqui a atestar que os profetas e os santos do Antigo Testamento eles foram salvos pela fé nele, em Cristo. Muitos santos do Antigo Testamento e profetas desejaram ver e ouvir o que os discípulos estavam vendo e ouvindo. O que é que os discípulos estavam vendo e ouvindo? A Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. Mateus 3,17, eu quero ver se tem só uma outra referência aqui. Vamos aqui. Hebreus capítulo 11. Olha o que Hebreus aqui vai dizer, ó, o escritor aos Hebreus. Aqui a palavra de Cristo já deixou bem claro isso, né? Mas vamos aqui para Hebreus, capítulo 11. Versículo 13. Ó. Todos estes morreram na fé. Ora, a fé aqui é a fé em Jesus, é a fé cristã, é a fé messiânica. A fé que o capítulo 11 está tratando aqui, e não só o capítulo 11, mas toda a fé que é ventilada aqui no tratado aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, principalmente a fé aqui no capítulo 11, é a fé messiânica, é a fé em Cristo. É a fé que salva, é a fé no Senhor Jesus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vamos continuar aqui. Eu vou chamar o escritor de Paulo, versículos 23 a 26, no mesmo capítulo. Pela fé, entenda, pela fé em Cristo, ok? Aqui é a fé messiânica. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Então, quem tinha fé? Os pais de Moisés. Porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé messiânica, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Tá bem aqui, ó? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ok? Vamos continuar bem aqui. Só até aqui. Então, meus queridos, aqui está muito claro, Paulo aqui está muito claro que pela fé Moisés rejeitou as riquezas do Egito, porque tinha em mira, para ele era maior, mais gratificante o vitupério de Cristo. Então, é Paulo quem está dizendo que Moisés, pela fé, ele olhou para o vitupério de Cristo e escolheu ter participado do vitupério de Cristo do que ficar com as riquezas do Egito. Ok, meus queridos? Lucas 10, 24, o que diz aqui? Lucas capítulo 10 e versículo 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis, lá diz profetas e justos em Mateus, aqui diz, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, juntando tudo, o que nós concluímos? Jesus diz, pois vos digo que muitos profetas justos e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Mais uma vez aqui, Jesus Cristo está não só reconhecendo que houve justos, salvos no Antigo Testamento, mas ele está dizendo que os salvos e os justos, os reis, os profetas, os justos que existiram no Antigo Testamento, que foram salvos por quê? Pela fé no Cristo vindouro. É isso que ele está dizendo, eles foram salvos pela fé no Cristo vindouro. No próprio Cristo. O próprio Cristo é quem está ensinando isso. Vamos continuar aqui. Atos 3, 22 e 24. Olha aqui, Atos capítulo 3, 22 a 24. Todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Que dias? Os dias do Messias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse
cada um das vossas maldades. Ora, perceba que esta citação aqui de Pedro, quando ele diz, ó, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo ele vai dizer que esta descendência, que Pedro também diz, esta descendência que abençoará todas as nações, é Cristo, não a nação de Israel. Paulo ele deixa bem claro isso ao você ler em Gálatas 3, 8 a 16. Que Paulo deixa bem claro que a descendência que abençoa as nações, que salva, não é a nação de Israel, e sim Cristo. E esse é o mesmo entendimento do apóstolo Pedro aqui. João 8,56, olha o que Cristo diz aqui, ó. Vamos aqui, ó. João 8,56. O que o próprio Cristo diz aqui, ó. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Está bem aqui. Jesus ele está atestando que Abraão ele exultou por ver o dia de Cristo. E viu e alegrou-se, viu em visões. Mas tal como os outros, Abraão, na verdade, ele queria era estar vivo quando Cristo viesse. Ele queria era ver com os olhos físicos Cristo. É isso que o próprio Cristo está dizendo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Que dia? O dia da encarnação de Cristo. E viu, ou seja, em visões, e alegrou-se. Vamos lá. Atos 7,52. O que diz aqui? Vamos ver o que diz. Atos capítulo 7 e versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Está bem aqui. Aqui, ó, Estevão, aqui está dizendo que, ó, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Qual é o justo aqui em questão? É Jesus. O que ele está dizendo? Que muitos no Antigo Testamento anunciaram a vinda de Cristo. Então, como é que os homens do Antigo Testamento foram salvos? Pela fé no Cristo vindouro. Da mesma forma que nós. João 12,41, olha o que diz aqui, ó. João 12,41. É interessante essa citação aqui, ó. Vamos lá. Isaías disse isso quando viu a sua glória e dele falou. Ora, se você ler aqui todo o contexto, Isaías está nos remetendo à visão de Isaías capítulo 6, quando Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí você pode ler o capítulo 6 de Isaías, e João ele reproduz aqui. E de acordo com João, ele interpretando, aquele Senhor ali que foi visto por Isaías, é o Senhor Jesus Cristo em sua glória, assentado no trono. Mais ainda, Isaías vai interpretar que a comissão ali que Isaías recebeu para pregar aos judeus, na verdade, era uma comissão também de viés profético. Ou seja, a mensagem que nós temos ali em Isaías, quando diz, vai a este povo, vendo, vereis, ouvendo, não vereis, ouvindo, não ouvireis, endurece o coração deles. Ora, aquelas palavras que nós encontramos em Isaías, na verdade, elas são uma profecia e elas foram aplicadas pelo evangelista João a Jesus e ao seu ministério e aos judeus da sua época. Moral da história. O que João está dizendo é que Isaías tinha consciência de que estava profetizando para os dias de Cristo. Ok? Ele tinha esta consciência. Bem aqui, deixa eu ver se eu encontro bem aqui 2 Pedro. Pedro ele deixa bem claro isso aqui, ó. 1 Pedro, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1. Vamos ver se é isso mesmo que eu quero. Vamos ver. É aquela parte que Pedro diz. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui. 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pronto, 1:11. Ó, 1:10 adiante, ó.
1 Pedro 1,10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado, ou seja, para aqueles profetas, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, ele está falando dos profetas, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Bom, o que é que Pedro está dizendo aqui? É que os justos do Antigo Testamento, os profetas, aqueles que profetizaram, eles entenderam que estavam profetizando sobre o Messias, sobre o sofrimento e sobre a glória dele. E eles perguntaram se aquilo que eles estavam vendo, profetizando, era para o dia deles. Mas foi dito o quê? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que neles estava, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, Pedro aqui, a semelhança de Pedro, ou Pedro, a semelhança de Paulo e de Jesus Cristo, enfim, Pedro, se ombreando com todos os escritores do Novo Testamento, ele é muito claro em dizer que a vinda do Messias foi anunciada no Antigo Testamento. Então, como é que os santos do Antigo Testamento foram salvos? Pela fé no Messias vindouro, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para tudo sempre. Amém.